Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com um vídeo da série O Homem que Puxava o Gatilho, esse diorama que eu fiz em homenagem ao meu pai. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e peço para se inscreverem no nosso canal. A gente está começando agora, então é super importante saber que a gente está levando um conteúdo legal para vocês e que interessa. E comenta também se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiverem algum pedido especial de conteúdo para a gente poder trazer para vocês, tá bom? Essa é uma foto, na verdade, sim. Deixa eu esclarecer uma coisa antes. A gente, eu estou fazendo esses vídeos com as fotos porque a gente não tem mais aqui em casa esse diorama. Eu entreguei ele para o meu pai e ele levou para casa de campo, então eu não tenho como manipular, tirar fotos, tirar detalhes para mostrar para vocês. Então eu acabo tendo que utilizar das fotos que eu tenho para poder mostrar todas as técnicas que a gente utilizou na produção desse diorama, tá bom? Então, e algumas coisas que a gente consegue ainda reproduzir, a gente mostra, como fizemos no vídeo passado. Mas nesse vídeo vocês vão ver que as coisas são muito simples, coisas muito tranquilas de entender e de compreender para poder você replicar aí na sua casa se você tiver interesse, tá bom? Aqui ainda a gente tem uma foto da vegetação anterior, né? Depois da gente colar o tapete. Então existem várias fissuras, como eu falei, eu não colei ele todo igualzinho, como se fosse um gramado de um quintal de casa, então tiveram algumas irregularidades. Depois de colar, eu ainda raspei em vários locais, eu ainda cortei em outros para deixar ele irregular, amassei, não cortei, mas amassei em vários outros locais, porque, por exemplo, a trilha dos carros, né, dos pneus, ela precisava ser mais amassada, então ali eu passei bastante gilete, deixei ele bem curtinho e amassei em outros lugares também, tá? E como vocês podem ver, aqui já está mais trabalhada. Essa região aqui, ela ainda não está trabalhada com pincel, né, com cores, com tonalidades, mas essas aqui a gente já começou a fazer, então já há uma diferença muito grande. Eu lembro que eu falei desse ponto, que eu deixei até um pouco mais úmido, e eu encontrei a foto com detalhe. Então isso aqui é o verniz, ele ainda não está seco, então dá para ver que aqui ficou um pouquinho mais com a impressão de molhado, tá? Também quero esclarecer uma coisa: a vegetação desse diorama não é uma das coisas que eu mais me orgulhe, mas eu entendo e confesso e assumo que na época que eu fiz isso, há bastante tempo atrás, eu não tinha tanta habilidade, não tinha tanta condição de fazer algo um pouco mais trabalhado, então eu não sabia mexer muito ainda com as coisas, estava aprendendo ainda, e assumo que não ficou perfeito, como a gente vê vários mestres da arte do diorama pelo YouTube. Mas eu fiz e entendo, eu fiz o que eu consegui naquela época, o que eu tinha disponível, então foi assim, acabou que ficou desse jeito. Então assim, eu sei que podem haver muitas críticas, mas eu não me culpo porque era o possível de se apresentar, tá? Você vê que aqui ainda, ó, nesse pedacinho ainda não tem o trabalho de tonalidade, né? De alteração de cor. E aqui perto de casa tem um estacionamento com várias árvores, com muita vegetação, e eu fui atrás dessa vegetação lá. Galhos, folhas, troncos, pedras, tudo natural, e eu sequer tive o trabalho de lavar, porque eu acredito que não precisava nem lavar isso. Então assim, era bom mesmo usar já com a própria poeira. Como eu ia borrifar cola por cima de muita coisa, então isso não ia acabar sujando, ficar soltando sujeira, né? Então depois disso aqui, eu separei as folhinhas, os galinhos e os galhos maiores. Também peguei troncos maiores para aproveitar essa casca ou parte do tronco, né, do caule, e também essa parte dessa vegetação que a gente encontra em coco. Como eu moro aqui no centro-oeste do Brasil, então eu já moro numa região de cerrado. Então
Por que eu estou falando isso? Na prática, eu pesquisei e a gente... o terreno onde ele... Deixa eu abrir aqui. O terreno onde ele serviu era cerrado. E quando a gente olha a vegetação do cerrado, ela é meio um caos, né? Tem vegetação bem... uma árvore toda torta, quando se pega uma vegetação mais densa, essa grama ela sobe até 1 metro e meio. Então ele serviu também numa vegetação de cerrado. Só que aí eu tenho um problema. Por quê? Eu não queria trabalhar acima dessa moldura, porque acima dessa moldura, aqui em cima eu ia colocar uma redoma, né? Uma caixa de acrílico para tampar de sujeiras e preservar o diorama. Então eu não podia colocar nada em cima dessa moldura, né? Ao longo dessa moldura. Eu precisava trabalhar da parte verde para dentro. Eu só podia trabalhar daqui. E eu também não podia subir muito, porque então a altura disso aqui, ela não podia vir muito alta a ponto de eu colocar aqui árvores muito retorcidas e que subisse muito. E também um outro problema é que eu não podia tampar todos os modelos, né? Porque se eu subo uma vegetação de cerrado um pouco maior, eu acabo tampando todo o modelo e eu acabo não vendo nada do trabalho nos modelos e na figura. Então eu acabei tendo esse problema que a gente vai ver lá na frente como é que ficou. Tá? Uma das coisas que eu também usei foi bucha vegetal, que é abundante no cerrado e muito, além de ser uma planta própria do cerrado, ela é muito boa porque toda essa malha ela é ótima para construir arbusto. Então se você pensar aí, eu preciso de um arbusto, bucha vegetal, é uma ótima pedida. Se você pinta isso com aerógrafo, na época não tinha aerógrafo, você consegue pintar até um pouco mais interno. E aí você vai ver que em algumas das minhas pinturas ali da bucha, ela não ficou tão perfeita. Então a gente pega, isso solta com a própria mão mesmo. Peguei, soltei alguns pedaços e simplesmente coloquei uma luva, coloquei tinta na luva e apertei. Você percebe que aqui tem alguns pedacinhos que não foram pintados. Aí você precisa trabalhar um pouco mais. Se fosse com aerógrafo, pintaria isso aqui numa boa. E simplesmente amassei ele. Tá? No final acabou ficando muito bom, como vocês vão ver aqui. Acaba ficando legal porque muitos desses pontos mais naturais dão aquela transição de cor da própria vegetação, então você não precisa se preocupar muito. E eu não me preocupei. Seguindo, aquelas folhinhas eu fiz como orégano mesmo. Peguei na mão, dei aquela moída na mão e simplesmente salpiquei. Salpiquei ele por cima e depois coloquei, borrifei cola por cima de tudo isso, para que pudesse ficar mais aderido à base e lógico, não passei cola aqui em cima, né? Eu fiz o mascaramento dessa parte da moldura para que não ficasse nada aqui em cima. Mas é muito simples. Salpica a folha em cima e borrifa a cola. Tá resolvido. Outra coisa que eu usei, e essa é a parte que eu menos gosto do diorama, mas enfim, é o que é. Tá feito já tá produzido, enfim. E não tá comigo para eu melhorar isso. Essa daqui é uma parte de um pincel, são as cerdas de um pincel. Enquanto ele estava preso no pincel, eu fui lá e pintei ele bem de verde, deixei a tinta entranhar bastante. Você percebe que essa tinta é a mesma dessa daqui, para ter uma tinta base comum, para na hora da composição a gente ter uma composição mais coerente. Então eu utilizei
o mesmo tom de verde. Depois dele pintado, eu prendi com uma liguinha e cortei. E aí coloquei silicone aqui. É uma das piores escolhas que eu podia ter feito foi silicone, mas no final a gente acabou disfarçando esse silicone. Por quê? Porque ele acabava fazendo muita sujeira e ele acabava soltando muito. Então, para que ele ficasse junto, como uma moita de grama, eu precisava deixar ele num pedaço maior, como aqui, né? E aqui eu já comecei a compor, fazer a composição, coloquei algumas buchas aqui para ver, para visualizar como isso tudo ia funcionar, né? Então, daquilo lá eu acabei cortando pedacinhos e mais pedacinhos. E também tentei dar uma amassada e abrir um pouco as folhas desse mato, dessa grama, né? Não é grama, né? É mato mesmo. Capim, na verdade. E, lógico, não ficou perfeito, mas enfim, deu para trabalhar. E aí o silicone acaba que fica aparente, né? Então eu precisei ter uma fase aqui de pintura. E também precisei colar isso aqui com uma cola de silicone, não foi uma cola escolar normal. Então isso acabou tendo um certo problema também. Então aqui, mais uma vez, o silicone é aparente, né? Mas aqui a gente já começa a ver que tem um trabalho legal, ó, entre essas tonalidades, meio marrom, meio bege, meio verde, com a grama, lá do outro lado também, enfim, ficou bem interessante. E aí a gente, mais uma foto dos detalhes. Aqui eu peguei aqueles gravetinhos, né, das folhas lá de antes e simplesmente coloquei, né, fui espalhando e aplicando, borrifando cola por cima. Uma cola um pouco mais diluída, com um borrifador que não deixasse gotas tão aparentes. E aí fui borrifando e deixando isso um pouco mais firme. E aqui já dá para ver o silicone pintado, né? Dá aquela disfarçada, mas ainda acabou ficando, eu não gostei muito disso, ficou muito centralizado, né? Esse capim, a raiz dele ficou muito centralizada, eu queria isso mais espalhado, eu queria mechas menores. Mas enfim, segue, é a vida. Aqui aquelas cascas, né, dos troncos que eu peguei e também a aplicação. Então tem vários pedacinhos de tronco, algumas pedrinhas, os galinhos menores, as folhas espalhadas. Então a composição acabou tomando o corpo e ficou muito boa. Aqui já bem uma visão maior, né, mais ampla. E aí eu pensei, ficou muito verde, um verde muito escuro, e eu precisava trabalhar um pouco mais dessa tonalidade. E aí fui atrás de uma vassoura. Visitei alguns mercados até encontrar uma vassoura que realmente me agradasse. E essa vassoura, por que ela me agradou? E por que eu queria uma vassoura? Porque as cerdas das vassouras normalmente elas já são assim, elas já são todas filetadas, né? Todas com malhas, com lâminas. Então isso ajudou muito para que eu não precisasse trabalhar com estilete ou trabalhar com um material como o pincel, com as cerdas do pincel, que já não tinham ficado muito boas e já não tinham me agradado, né? Aqui, inclusive, a gente pode ver a diferença da tonalidade, porque eu pintei isso, eu deixei ele um pouco mais escuro do que essa daqui. Então, quando a gente observa essa tonalidade, vou pegar mais para cá, você vê que ela é bem clara, bem mais clara do que essa tonalidade aqui. Então esse verde eu acreditava que ia compor muito melhor com aquele outro lá, né? Com a base que já estava inteira. Então aqui de novo
uma graminha sem trabalho e a outra graminha com trabalho de pintura também. Então tirei essas eu não usei, né? Essas aqui eu não usei, então não foram coisas positivas, e eu usei essa daqui. No final elas já estão aqui aplicadas, então é possível ver que deu um pouquinho mais de cor, né? Deu uma trabalhada nesse verde, deu uma quebrada no escuro, no verde mais escuro, sem prejudicar tanto, sem ficar tão claro, tão quase neon essa cor aqui, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. De novo, a gente só tem as fotos para trabalhar, então quando a gente puder a gente demonstra mais algumas vezes, como a gente fez no primeiro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, estejam aproveitando, e qualquer dúvida, por favor, pode colocar nos comentários, a gente explica e tira todas as suas dúvidas. A gente faz um outro vídeo, se for necessário, para falar sobre o assunto que você está querendo. E de novo eu te peço para inscrever no canal. Se você chegou até aqui é porque o conteúdo te interessou. Considera se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Eu te agradeço pela presença. Um abraço, até mais.